Olá pessoal, voltamos. Infelizmente aconteceu algum problema aqui no Instagram e a live ela se encerrou automaticamente. Eu não sei se o problema foi comigo, foi com os três participantes, foi algo do Instagram mesmo. A live acabou encerrando automaticamente. Vamos aguardar então. Enfim, o Marcos já está aqui conosco. É uma pena, conversando sobre um aspecto interessante. A gente já havia falado, enfim, uma série de outros temas que eram relevantes também, mas acabou que a live se encerrou. Infelizmente, a live se encerrou. Não sei o que aconteceu aqui, Marcos, se foi a minha conexão. Não deu. Vamos ver, acho que a Maria Angélica deve estar retornando daqui a pouco. E aí a gente Uhum. continua. O ruim é que não vai ficar gravado, né? Essa primeira parte não vai E, ficar gravada. Tava interessante essa primeira parte da nossa conversa. Vamos aguardar a Maria Angélica, daqui a pouquinho ela entra e a gente continua conversando. Interessante o que ela pontuou, né, Marcos, sobre você avaliar o ambiente. Isso é interessante. Você conhecer o ambiente da sua prova. Eu vou falar de pé? Vou falar de pé uma prova em que eu vou falar num púlpito de pé? Eu vou segurar o microfone? Não, eu vou falar sentado. Vai ter ao lado uma mesa na qual, por exemplo, vai ter uma garrafa d'água. Quer dizer, esse ponto que ela trouxe é muito interessante, é fundamental. Acho que a Maria Angélica acabou de entrar aqui. É fundamental, né, Matheus? Porque é um pouco colabora com aquela ideia de uma cena, né? Então, qual é a melhor forma de eu estar nessa cena? E a vestimenta passa por isso também, né? É interessante isso Exatamente. que a Angélica está colocando. É um olhar por detalhe, mas às vezes esse detalhe faz diferença. Pane no sistema, né, Maria Angélica? Por isso que a gente cuida de pessoas, Exatamente. Exatamente. né? Muito bom, Maria Angélica. Nós estávamos comentando, Maria Angélica, esse aspecto que você levantou é muito interessante, né? Porque quando você falou da roupa, as suas diretrizes permearam também a questão do ambiente, né? Do candidato conhecer o ambiente da prova, porque a partir daí é que você vai escolher a roupa, você vai escolher a postura que você vai adotar. É diferente falar de pé de falar sentado, né? Então, conhecer o ambiente, em que local eu vou fazer a prova oral, também é importante, né? Você me fez lembrar, Matheus, uma vez que a prova seria em Belo Horizonte e que Uhum. eu estava trabalhando a questão da altura da voz, o timbre da voz e a, né, saída de som, a dicção. E aí eu pedi para que a pessoa olhasse de fato a sala. Nós percebemos que a sala não teria ar-condicionado, que as janelas estariam abertas e que teria um fluxo muito grande de veículos. O que eu fiz? Eu abri a porta da empresa, simulei todo esse som para que a pessoa percebesse o volume de sua voz. Então, por exemplo, agora que nós tivemos a prova de TJ Paraná para cartório, eu apostei muito desde 2019, que não havia sido marcada, que haveria um bias. E todo mundo, não, eu acredito que vai ser com mesa até 1 a 1. E eu apostei na questão da baia. O que eu faço para aproximar essa realidade? Eu coloco uma caixa de som de um lado, direito penal, uma caixa de som do outro lado, direito civil, e eu faço uma pergunta de direito constitucional. E peço à pessoa. Então ela começa, mas Maria Angélica, eu estou prestando atenção em direito penal, como é que eu faço para. Sabe? Então eu gosto de trazer uma proximidade com a realidade, daquilo que a pessoa às vezes não está prevendo. E esse repertório de experiência me permite caminhar. Então, uma aposta que eu fiz agora, qual que foi? TJ Lagoas. Olha, vocês serão muito interrompidos. Aí os alunos, não, costumam perguntar e terminam a escuta. Eu falei, ó, se prepare. Eu fazia simulados interrompendo. Os alunos me deram um retorno que era assim, candidato, fale sobre isso, mas você pensa isso ou você quer alterar para isso? Mas isso tá, não, você disse isso na primeira. E eu conduzi também para que estivessem preparados assim. Então eu penso o seguinte, quando o aluno tem certeza que vai ser púlpito, eu faço mesa, cadeira. Eu gosto que o aluno tenha uma preparação ampla. Eu não gosto que o aluno fale assim, vamos treinar púlpito, porque sempre foi púlpito, e ele tem uma surpresa no momento. Eu não quero isso. Então, eu quero que ele saiba utilizar todo o repertório, que se numa sala ele precisar que seja púlpito, tudo bem. Na outra mesa, tudo bem. Na outra cadeira, tudo bem.
ele está preparado para qualquer ambiente. Então, eu gosto muito de aproximar o ambiente para essa preparação também. Muito Isso bom. que a Maria Angélica, desculpe te interromper, Matheus, isso que a Maria Angélica falou é interessantíssimo, porque se prepara para algo assim que não se esperava, né? Porque senão a gente tem aquele componente do susto. E às vezes é coisa assim que aparentemente, né, Maria Angélica, quem não passa por prova oral pensa que bobagem, se é púlpito, se é cadeira, mas isso desestabiliza e muito. E aí você prepara de um jeito, prepara de outro, a pessoa cria assim um certo repertório, né? Estou preparado para transitar aí. E outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante é que é um simulado mesmo, né? Não é um simulado fake, né? Você coloca a caixa de som, simula, olha, é um ambiente aberto, você falou, é baia, vai estar falando um aqui, outro ali. Isso é um simulado que fica uma memória psíquica registrada de que a pessoa vai simular aquele ambiente, Uhum. quando estiver naquele ambiente mesmo, ela vai ter um certo subsídio para procurar uma memória ali. E aí ela vai conseguir performar melhor, né? Como é importante essa coisa da memória, né? Por isso que às vezes assim, eu tenho alguns pacientes que falam, olha, eu faço só questão. Tudo bem, é interessante pegar lá o que concurso, fazer questões, mas sabe, sentar e fazer uma prova do início ao fim cria uma memória também corporal, né? De Uhum. cansaço, de forçar a cognição, do início ao fim. Isso é importantíssimo também. Isso faz parte da aprendizagem, né? Aprender não é só conteúdo, é aprender fisicamente, cognitivamente, de como reproduzir aquele conteúdo. Então, isso que você falou, achei fantástico. Essa das caixas de som, não vou esquecer mais. Achei excelente. Muito bom. Não, muito interessante, Marcos. Acho que duas observações, assim, tanto da fala da Maria Angélica quanto da sua fala, assim, que eu achei muito interessantes, né? Com relação a Maria Angélica simular vários ambientes, eu acho interessante não só para o concurso, mas porque você prepara a pessoa para a vida também, né? É tão bonito você enxergar um bom orador, né? Você ouvir um bom orador, uma pessoa que tem um domínio do palco, né? Domina o púlpito, domina, enfim, qualquer ambiente que se coloca, essa pessoa ela consegue se expressar muito bem. E quem exerce um cargo jurídico vai precisar, de certa maneira, disso. Então, assim, você prepara a pessoa para a vida também, não só para a prova oral, né? E com relação à memória psíquica, eu acho interessante isso que o Marcos pontuou pelo seguinte: eu sempre recomendo aos meus alunos que façam cursos de provas forem para essa fase do certame. Justamente em razão do fato de a gente não ser treinado a nos manifestarmos oralmente, a gente não tem essa formação na graduação. São raros os momentos em que a gente utiliza a nossa comunicação verbal assim num ambiente solene, né? Nós fazemos isso no nosso dia a dia. E, no entanto, cuidado com o curso que vocês escolhem, né? Eu acho que esse ponto é importante. Eu, por exemplo, passei por uma experiência ruim num curso que eu fiz. Por quê? Porque eles foram extremamente rudes com os examinados, que foram se submeteram à simulação. E isso cria uma memória psíquica ruim. Quer dizer, os examinadores, pode ser até que um ou outro seja rude, mas não naqueles termos que foram colocados na simulação. Isso cria uma memória psíquica de que o evento vai ser terrível e você já fica com aquela memória ruim, com aquela experiência negativa. Então a simulação não é o local, não é o objetivo da simulação, não é formar uma memória ruim, é o contrário, né? É deixar você seguro para a prova oral. Então eu acho que eu gostaria de ouvir a Maria Angélica sobre isso também, né? Cuidado, né, com o local que você se prepara, né? Eu chamo esses cursos, Matheus, de como bloquear em público. Uhum. Não é como falar em público, é Exatamente. como bloquear mais o indivíduo em público. Uhum. Por quê? Quando você tem o cuidado da educação, do ensino, você vai tratar ali, né, de aspectos com aquela pessoa que são até individuais. Então, aquilo que você não pode dizer ali no meio, você faz no individual. Então, a pessoa tem que ter uma experiência com preparação e desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa. A pessoa não pode achar que ela vai passar aquilo que ela sabe, que ela pode falar de qualquer maneira. Se compreende uma questão que é, nossa, se puxar, a pessoa vai achar que o curso foi bom. Então, vamos simular bastante agressividade, vamos dizer que a pessoa está muito ruim, então ela vai entender que o meu curso é importante. Então, assim, eu já recebi alunos com
todas as manifestações. Fui para o curso X, pensando no jurídico, voltei mais bloqueado. Fui para o curso Y, achei que teria, mas falaram somente 15 minutos comigo. Então, cada momento eu já permeei aí resultados, respostas de curso, que as pessoas apostaram muito, e o que me entristece, Matheus, é que essa aposta é muito na véspera. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente diz nessa formação. Tem que ser pensado, tem que ser de verdade. Não dá para gravar o aluno e mandar para analisar uma prova oral. Tá lá, ó, mando a pergunta gravada, você grava e me manda que eu vou olhar quando eu tiver tempo. O aluno já está com um pouco de ansiedade. Então, ele não tem uma certeza de apoio, porque a pessoa atende muita gente. Então, nós temos uma série de questões nisso aí que você reportou, que é sobre uma preparação legítima e com pessoas que fizeram cursos para poder dar feedback, pessoas que sabem sobre como treinar e desenvolver pessoas que sabem como trabalhar em equipe, grupos. Então, eu trabalhei durante 6 anos na American Express, na área de comunicação e treinamento. Então, minha expertise na área, ela foi formada ali. E aos 21 anos de idade, eu criei a Tribo das Letras juntamente com a minha sócia, Lucélia de Lima. Então, eu tinha um repertório para que eu pudesse ir para a sala de aula. E mesmo assim, eu continuo me desenvolvendo o tempo todo. O que eu percebo é que o profissional fala, eu passei, eu posso dar aula amanhã. Então, ele sobe assim, né? E fala, eu dou aula. Qual a sua experiência com aula? Não, eu vou dar aula. Aí que está uma questão que pode prejudicar essa preparação, que é como eu falo que esse candidato precisa desenvolver uma linha de raciocínio coerente. Como que eu digo isso? Na frente do seu concorrente. Como que eu digo isso? Se a prova dele é amanhã. Como que eu digo isso? Se eu tenho um encontro depois individual. Como que eu digo isso? Se eu tenho as ferramentas para desenvolver essa habilidade. Então, mostrar o problema, são diversas pessoas que mostram. Agora, como mostrar o que isso vai afetar e como desenvolver esse participante é que nós temos que sempre aprimorar, porque eu escuto muitas experiências e elas nem sempre são positivas. Sem dúvida. A experiência pela qual eu passei nesse sentido não foi positiva. Eu realmente me surpreendi, assim, justamente por essa circunstância, né? E depois, conversando com o Marcos, gostaria que você explicasse, Marcos, o quão negativo pode ser um ambiente de simulação que os examinadores que estão no papel de examinadores naquele ambiente sejam rudes, enfim, humilhem ali o candidato. Gostaria de te ouvir também sobre esse aspecto, assim, sobre o aspecto da psicologia, como é que isso pode prejudicar, até para chamar atenção para esse cuidado, né, que os colegas têm que ter ao escolherem um curso preparatório. Só uma coisa, Matheus, o teu áudio está trancando um pouquinho, não sei se é Wi-Fi aí, mas enfim. A Maria Angélica falando, eu prestei atenção num adjetivo, ela disse legítimo, né? Uma preparação legítima. É o que, infelizmente, a gente vê menos, né? Pessoas capacitadas que estão ali legitimamente para te ensinar algo, né? Que tem um substrato, né? É que nem ela disse, chega aí qualquer um, porque foi aprovado, acha que sabe ensinar a falar, a isso e aquilo, e não é assim. O que a Maria Angélica falou, né, que é uma aula de como bloquear a pessoa, eu pensei, não é um simulado, é um trauma, né? A pessoa ali passa por um evento traumático que vai ficar péssimo depois, quando for de fato ser arguída, e talvez o resultado seja até uma reprovação, né? Outra coisa que eu pensei também foi quando um paciente meu chegou e ele disse assim, olha, vou usar aqui a palavra que a gente está numa live entre adultos, espero, né? Ele disse assim, eu me sinto um merda. Foi esse termo que ele usou. Eu me sinto um merda.
Eu fiz um coach e o coach dizia assim, nada contra os coaches, há coaches excelentes, esse em específico. Ele dizia assim, leia 150 páginas por dia. Mas do quê? Era um coach de, né, para passar num concurso X lá. Mas do que eu leio? Não, isso não importa. Leia. Leia 150 páginas por dia. Você lendo 150 páginas por dia, você vai ser aprovado. E é claro que ele não lia 150 páginas por dia, porque é um desafio ler 150 páginas por dia, ainda mais de direito, ainda mais de assuntos que ele não dominava. E ele nunca questionou esse profissional. Veja, aí está o perigo, né? Lacan chamava isso de sujeito suposto saber. Quem se coloca como um profissional, como um especialista, está para o outro sempre como um sujeito suposto saber. Ele sabe mais que eu. Olha o poder que isso tem, olha a responsabilidade que esse profissional tem que ter. Então, como ele estava para essa pessoa como um sujeito suposto saber, ele não questionava que esse mandamento de 150 páginas por dia poderia estar errado, equivocado, ou que, no mínimo, não se adequava a ele, né? Que ele tinha lá suas especificidades, ele trabalhava bastante. Então, ele não questiona esse profissional e coloca a si em xeque. Ele que não vale nada, ele que é péssimo, ele que não dá conta. O que a Maria Angélica está trazendo aí, veja, você mandar uma gravação, isso não é. Cadê a interação do ao vivo ali? Às vezes até do cara a cara, né? Ou então numa videoconferência em que eu falo e você me escuta e rebate. Ou seja, há de se ter cuidado com esse tipo de profissional, né? Porque são pessoas que, infelizmente, mais prejudicam os concurseiros do que ajudam, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado porque a gente vai colecionando pequenos traumas, pequenos episódios assim maléficos e que lá na frente vai somar com toda aquela bagagem que infelizmente a maioria dos concurseiros tem, né? Que é uma bagagem de baixa autoestima, às vezes porque estão estudando há muito tempo e aí algumas reprovações ou porque não estão economicamente ativos, dependem de alguém ainda. Isso tudo está somado. E aí você encontra um profissional que piora mais um pouco, puxa, é algo muito entristecedor. Né? Muito bom, Marcos. Muito bem. Então, já temos agora, vou continuar aproveitando a Maria Angélica, né, com as dúvidas objetivas que eu falei que faria. Já resolvemos o problema da roupa, né, Marcos? Resolvemos o problema da roupa. Já sabemos da importância de escolher um ambiente e já sabemos da importância de escolher um bom profissional na hora de se preparar para a prova oral. E aí, claro que fica a minha dica para que vocês procurem a Maria Angélica, que é uma pessoa extremamente competente que a gente confia. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para a Maria Angélica também. E aí eu chego, me deparo com os examinadores. Eu digo boa tarde, eu digo bom dia, ou eu simplesmente sento na cadeira, me preparo. O que, que eu faço quando eu encontro os examinadores ali na minha frente, Maria Angélica? Eu acredito que sempre tem assim uma percepção do ambiente, né? Você vai perceber que se você chega no ambiente, a pessoa não fez nenhum sinal para você, você pode já procurar e até sentar. Agora, a pessoa recebeu você, bom dia, boa tarde, aguarde a pessoa ser gentil com você, convidar você a sentar. Então, eu falo assim, não existe uma regra, existe um momento. Eu sempre procuro ter esse cuidado, porque às vezes é um concurso que está mais rápido, e aí a pessoa fica parada e fala assim, ninguém pediu para eu sentar, e eu fiquei lá esperando, e aí eu comento com a pessoa, olha, mas era uma prova, que a pessoa estava com 20 candidatos por dia, então imagina isso no decorrer, então perceba o ambiente. Perceba o ambiente, como que o ambiente está. Você vê, por exemplo, um que tem a baia, baia, baia. Já pressupõe, né? Levantou, sentou, 5 minutos aqui, 5 minutos ali, alguém te deu um sinal, aguarde, a próxima banca está ainda ocupada, sente ali no salão. Então, tem todo um roteiro que depende do ambiente. E aí que eu peço o estado de atenção plena da pessoa. Porque se ela perde ali um boa tarde também, isso é ruim. Vai demonstrar, nossa, eu estou tão nervoso que eu não estou nem enxergando a minha frente.
Então, como eu lido muito com a questão da respiração, essa compreensão desse estado de presença, eu faço com que a pessoa perceba o ambiente. E ali ela se encaixa nesse ambiente. Perfeito, muito bom, Maria Angélica. Interessante isso, né, Marcos? Tem a ver com essa coisa do conhecimento, de você perceber aí, às vezes, como a Maria Angélica colocou, perceber que se naquele contexto específico, a sua postura deve mudar, né? De um local para outro, se for Isso que é, Pois não, pode falar, Marcos. tá Excelente. trancando um pouquinho, Tá Matheus. Para trancando? mim, pelo menos. Não sei se para você. Tá trancando, Matheus? Tá um pouquinho, fechando um pouco o som. É, para mim Eu também. tentei modificar aqui, vamos ver se melhorou? Vamos ver. Acho que melhorou. Melhorou, então você É, ia falar, pode ficar à vontade, Marcos. não, eu só ia falar uma coisa que a Maria Angélica disse, me lembrou de um fundamento bem básico da psicologia, que é responder ao ambiente, né? Porque aí eu acho que está a diferença de um treinamento legítimo, como a Maria Uhum. Angélica falou, de um treinamento assim a jato, né? De um treinamento encaixotado, assim, numa esteira de produção, que é fazer com que a pessoa pegue um repertório assim quase que robotizado, né? Olha, faça sempre assim, responda sempre assim. Aí a pessoa ignora o ambiente, ignora o que está ocorrendo ali à sua volta e vai repetindo ali, né? Como se fosse assim uma dança ensaiada, né? Ela não escuta a música, a cadência, o ritmo e vai na dança. Não, ela já está com a música ali na cabeça e vai dançando sem nem saber se a música está tocando, né? Então, é um pressuposto básico que a gente aprende lá no primeiro período de psicologia, que é estímulo-resposta. Aguarde o Exatamente. estímulo. Qual é o estímulo do ambiente? O estímulo está mais para esse lado. Então, eu vou adequar minha resposta para cá. É interessante que a Maria Angélica faz isso, né? Treina para várias situações. Aí eu tenho um repertório. O estímulo está A, eu respondo com B. Agora, o estímulo está C, eu vou responder com D. Eu vou saber como me adequar ao ambiente. Eu acho que isso é algo muito interessante também a ser pensado. Com certeza, não sem Nossa, dúvida. esse exemplo que você disse, desculpa, Não, desculpa, Maria Angélica, pode falar, desculpa. esse exemplo, Marcos, que você mencionou, que é a robotização do ser, que ele espera algo pronto para ele performar. Então, como ele costuma receber, faça isso, faça aquilo, ele se encaixa no modelo e ele acredita que é aquele modelo que ele vai utilizar. Então, perde a naturalidade, perde a criatividade e vai num estado de engessamento, que é essa esteira de produção que você mencionou. E isso deixa a pessoa sem estado de presença e automaticamente retira essa presença que é uma escuta, que aí a pessoa não consegue nem perceber qual foi a pergunta mesmo, porque ela está tentando encaixar a mão que alguém disse que ela tem que colocar ou olhar na testa do examinador, porque alguém pediu para falar olhando na testa. Imagina isso. Porque, né? Então eu brinco com essa situação. Se o examinador abaixar para pegar um papel, o candidato vai junto e fala: Excelência, não abaixa porque a minha. Isso, ponto de referência na dança. Então eu estou trazendo uma informação de outro ambiente para um que não tem nada a ver. E a pessoa mantém essa fala repetidas vezes, ensinando as pessoas. E aí, nesse lugar que perde a naturalidade, a pessoa perde o raciocínio da linguagem. Alguém falou para ela começar assim, desenvolver assim e terminar assim. Então, ela põe a mão amarrada, o corpo amarrado. Alguém pediu em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Aí acabou.
A pessoa, você vê a pessoa assim, sem naturalidade. É como você disse assim, olha, muito bem. É como colocar uma música e dançar diferente. Olha, isso foi assim impecável. Você mencionou assim com um cuidado, é exatamente isso. É você estar fora, inclusive de si. O que você falou também, Maria Angélica, me lembrou. Você disse da criatividade, né? Me lembrou um psicanalista inglês, Winnicott. Ele trabalhou muito com crianças também, né? E ele trazia a questão do brincar, né? Que o brincar é uma atividade humana, não só humana, mas principalmente humana, que se repete ao longo da vida, né? E é através do brincar que surge a criatividade e a espontaneidade, né? Quando a gente pega e treina uma pessoa, quase como um macaquinho, você rouba isso dessa pessoa. Você rouba essa espontaneidade, essa capacidade criadora, né? E aí a pessoa vira ali um reprodutor de algo que às vezes não está bem encaixado, como você falou. Se a gente volta um pouquinho antes da prova oral, a gente vê isso também nas outras fases. Eu trabalho bastante com pessoas que estão ainda galgando a tentativa na primeira fase, né? E assim, olha, eu aprendi que estudar é assim, assim e assim. Umas vêm lá do curso também do ACAD. E eu gosto de falar assim: terminou de assistir o curso? Tudo bem. O que ficou? Assiste mais uma vez, eu falo. Pega o gravado e assiste mais uma vez. Tá. O que ficou, ficou. O que não ficou, descarta. Porque você tem que criar em cima disso. Você capta o que acha interessante de técnica e de conselho, e o resto descarta. E crie em cima disso. Porque a gente só mantém, só persiste em uma atividade se a gente está ali imbuído naquilo, se a gente é participante ativo. A gente não fica, às vezes, 2, 3 anos repetindo o que o outro diz, se a gente não acredita e não internaliza aquilo, né? Então, eu acho que o que você falou dá para a gente pensar também nessas outras fases, né? A pessoa ela está ali despida de qualquer nível de criação, né? Ela quer só copiar e quando ousa criar, porque para essas pessoas é uma ousadia, como é que eu ousei criar o meu próprio estudo, minha forma de estudo? Ela acha que está errado. E aí para, e aí desiste. Enfim, é isso, né? A gente fala, você tem capacidade de criar e assuma isso, banque essas escolhas. Eu acho que é algo interessante a gente pensar também, né? Interessante, Marcos, Maria Angélica também. Um ponto que vocês dois levantaram, assim, que me pareceu bem interessante, foi a ideia de autenticidade, né? E aí até quero fazer essa pergunta fazer com que a técnica não tire a autenticidade da pessoa. Qual o limite disso, né? Como é que trabalha, como trabalhar de modo a evitar que o compartilhamento dessas técnicas tire a autenticidade e robotize a pessoa, como o Marcos e você falaram anteriormente. Ai, que pergunta ótima, né? É aquele ambiente que eu defendo tanto, que é a sua voz é única. A sua voz, eu já começo por aí. A sua voz é única. A sua fisiologia tem uma formação. O seu sotaque tem também uma formação. Então, o seu jeito de falar tem um jeito, né? Então, a gente vai perceber o seguinte, que tentam colocar da mesma forma. Então, fale assim, para parecer isso. Mas nós temos que compreender quem é aquela pessoa que está dizendo. Eu tenho que compreender quem é aquela pessoa. Qual é o corpo dessa pessoa? Tudo está interligado. Então, eu vejo que ensinam igual para pessoas diferentes.
Então, eu tomo todo um cuidado, porque a pessoa fala, eu tenho uma voz mais aguda. Aí eu tomo um cuidado de mostrar para a pessoa sobre isso, tons de voz. Vamos trabalhar o tom da sua voz? Vamos colocar uma respiração por meio do diafragma? Então, vamos conhecer a sua voz. Eu já tive alunos, e eu me emociono sempre, que eu estou fazendo um exercício e a pessoa solta a voz e a partir dali a pessoa conhece uma voz que não conhecia. Então, eu estou trabalhando toda a questão da caixa de capacidade da pessoa. E a pessoa faz o exercício e ao escutar a sua voz, a pessoa fica tão encantada, encantado, que a pessoa fala assim, eu tenho essa capacidade? Tenho, mas sempre você falava mais baixo, falava para dentro, mais fechado, uma respiração mais curta. Então você não percebia a extensão. Eu gosto muito de ouvir a pessoa falar, ok, peraí, você está falando assim, o que está acontecendo? Eu acho isso um cuidado assim fantástico, que é você escutar a voz da pessoa. É como, eu não sei, assim, é para mim um respeito. Quando a pessoa abre a voz, é uma questão de respeito, sabe? É você escutar o que o outro tem a dizer. Então, é igual a pessoa falar, você acha que uma pessoa que não sabe falar bem, ela tem o direito de falar? Ela tem sim, ela tem sim. Agora a gente vai lapidando sempre, e para cada ambiente, não tem certo e errado. Eu não gosto do padrão, você tem que falar assim. Isso me incomoda bastante. Então, eu faço questão. Por exemplo, quando eu estou atendendo alguém, eu fico assim, esperando que a pessoa abra a voz. Eu falo, fala, por favor. É quando a pessoa fala, eu estou estudando, mas eu estou preocupada porque a prova é dia 15 de janeiro. E aí eu, exemplo, aí outra pessoa, eu estou estudando e eu vi que a prova é dia 15 de janeiro. Então, olha só a diferença. E a prova é no mesmo dia. É sobre isso. Né? A Maria Angélica falando me lembrou. Primeiro que eu acho que a Maria Angélica ela andou lendo muito de psicanálise, ela que não está nos falando, né? Porque as coisas estão muito aí parecidas. Porque o que ela falou é a singularidade, né? É você escutar uma pessoa enquanto um sujeito único, né? A Maria Angélica aí, né? Pegando a questão da voz, é até poético isso, né, Maria Angélica? A pessoa descobre a sua voz. Estava ali, é dela, e ela ainda não havia descoberto. Veja, isso é potente, né? Isso é muito interessante. Quando a gente pega um pouquinho aí no campo da clínica psicanalítica, é mais ou menos assim. Porque a psicanálise ela se dá sempre no modo singular, né? A gente tem um corpus teórico, técnico, mas uma sessão com alguém é sempre no singular. Quando eu recebo um paciente que é concurseiro também, às vezes assim na superfície a demanda é a mesma, né? Ai, falta de foco, falta disso, não consigo. Mas quando a gente começa a escutar singularidade, a gente vai vendo que a gente não pode tratar da mesma forma. Há pacientes que têm determinado tipo de procrastinação por uma causa, outros por outra causa. Há pacientes que não conseguem focar o estudo por uma causa, outros por outra causa. Então, é perigoso a gente pegar e encaixotar, tu dá o seu problema é procrastinação, toma aqui, é isso aqui que você faz, é o seu problema que você fala muito para dentro, ou que você quer, vai fazer a prova em tal lugar, então faça isso. Tem que ouvir essa pessoa, tem que entender essa pessoa, buscar o que há de singular e, a partir daí, criar estratégias e produzir algo junto com esse sujeito, né? Interessantíssimo isso. Eu acho que a Maria Angélica, ela é psicanalista, ela só não nos disse ainda. Olha, eu só tenho a agradecer, assim, eu aprendi muito com vocês dois na live, assim, achei realmente, assim, fantástico. Muito obrigado, né, pelo Marcos e a Maria.
alguém, se alguém tiver alguma dúvida também quiser aproveitar, fiquem à vontade. Ai, que privilégio. Eu me sinto assim muito bem nesse ambiente com profissionais tão competentes. Então esse ambiente aqui é maravilhoso. É um ambiente de muito respeito, é um ambiente de muita escuta, é um ambiente de muitos saberes, é um ambiente de muita experiência. Então, eu me sinto assim privilegiada por esse convite, pela sua presença, pela presença do Marcos. Isso aqui é maravilhoso. É isso que eu faço assim com muito carinho, que é trazer informações, novos pensares, novas ideias, para que a gente possa juntos encontrar aí caminhos para que a gente possa trocar. Então, eu falo sempre, né? Isso aqui me enriquece do ponto de perceber, olha, aquilo que foi dito, do ponto de vista de um e do outro, já trouxe um novo repertório para o meu olhar. E é assim que a gente cresce. Então, eu falo muito isso para quem eu estou ensinando, com quem eu aprendo, que é nessa troca. E a gente precisa muito dessas trocas. Então, eu agradeço o convite, a oportunidade, esse ambiente com os participantes. E é privilégio poder trocar aqui com vocês uma densidade, porque eu considero assim, o que foi entregue aqui hoje é muito denso. Se as pessoas observarem o peso de cada palavra, de cada ideia que foi formulada, da experiência de cada um aqui, as pessoas vão compreender o que está sendo entregue. Não há velocidade, não há rapidez, não há nada que possa demonstrar resultados quando trabalhamos com pessoas. Nós temos que estar inteiros. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e me sinto, assim, privilegiada. Muito obrigado, Eu também Angélica. agradeço muito, principalmente a Maria Angélica, né, Matheus, por, por ter topado falar conosco, assim. E eu acho que o que a Maria Angélica salientou é algo que a gente tem que pensar mesmo, né? Trabalhamos com o humano, né? Trabalhamos com pessoas que elas não querem só performar bem uma prova, tem muita coisa em volta ali, né? Há desejos, há sonhos, há projetos de carreira. Então, quando a gente recebe essas pessoas ou para um treinamento ou um consultório, a gente tem que olhar para o todo, né? Prestar atenção nisso, entender em que contexto a pessoa está. Eu acho que a Maria Angélica tem uma função vital, porque me lembrei de um texto de Lacan, que é o Mito do Neurótico, que ele diz assim, que o ato primordial do ser humano é a fala. Veja, o ato primordial do ser humano é a fala, né? Há algo mais poderoso do que a fala, do que você transmitir alguma coisa, do que você enunciar alguma coisa. Então, acho que isso é fantástico. Eu acho que a gente conseguiu trocar bastante aqui, muitos pontos interligados, né? Eu acho que isso é legal, né? Que a gente está trabalhando com cada um na sua área, mas como isso circunda, né? Como isso vai e vem e um precisa do outro. Então, eu tenho muito a agradecer também. Acho que foi um papo muito legal. E já estou aqui disponível para novos papos, para novos assuntos. E muito feliz também de ter participado da live. Muito obrigado, Marcos, Maria Angélica. Até peço desculpas, eu fui correr aqui pegar um cabo, porque eu tô com pouquíssima bateria. Meu celular está na hora de trocar. Eu deixei ele carregando antes da live, ele já está com 5%, eu tô com medo que acabe a bateria aqui. Mas muito obrigado, foi um prazer imenso mesmo ter vocês dois, principalmente a Maria Angélica, que é uma profissional que eu admiro tanto. E muito obrigado. Vamos marcar em outras oportunidades. Foi um prazer. Um grande abraço para vocês, para quem participou também. Um grande abraço e até a próxima.